Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito da sã doutrina. E esta mensagem é para responder um comentário do nosso irmão Anísio Lopes. Não sei de onde ele é, porque ele não colocou aqui. E a pergunta dele é: boa noite, irmão Cláudio. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, sobre os últimos dias. Então eu vou passar o meu entendimento, não sou dono da verdade, não peço que você me acompanhe, não me siga. O que eu falar aqui, você pega, abre a sua Bíblia, deixe de ser preguiçoso, abre sua Bíblia e vai consultar, vai ler, vai estudar. Só que não é conselho, eu só falo assim: se você quer que o Espírito da Graça mostre a revelação, então procure Bíblias assim. Bíblias sem estudos teológicos. Aqui, ó. Sem rodapé. No máximo uma referenciazinha. Eu também não uso muito isso aqui, porque eu tenho meu aplicativo, esse aplicativo ele tem tudo. Não é por falta porque eu tenho muitas aqui, eu tenho 42 Bíblias, tudo de estudo, mas sinceramente é raro, mas é muito raro mesmo. Ó, eu tenho essa daqui, ó, uma Bíblia muito boa, Scofield, porém é tendenciosa, mas é muito boa. Apesar de eu não gostar muito desse texto Almeida Corrigida Fiel, porque quando a gente vai conferir ele com o Códice Sinaítico, tem umas coisinhas meio complicadas. Tem um Bíblia, aqui ó, tem a NVT, ó, NVT. Deixa eu mostrar para você aqui, não sei se você conhece a NVT, ela bem, vendo, ela tem uns, aqui ó, tem muito, ó, tá vendo, isso aqui é tudo comentário, ó. Você sabe você, de todas as Bíblias que eu tenho, de todas, essa daqui é a que é menos tendenciosa, essa NVT. Tenho essa daqui, vou mostrar um pouquinho das Bíblias que eu tenho para você hoje, ó. Vê se você conhece essa, BKJ, aqui ó. É um dos textos mais que se aproxima do Códice Sinaítico. Porém, isso daqui, esses estudos deles, esses comentários são terríveis. É uma Bíblia maravilhosa para você ler, é uma Bíblia ao texto, sabe, papel envelhecido, é uma Bíblia muito bacana. Capa dela é... Mas para mim, prefiro 1000 vezes a minha NAA, essa aqui, sem comentário nenhum. Porque essa daqui faz você mexer com a sua moringa. Aí você entende, você não vai por comentários, você não vai porque doutores, teólogos, porque esses camaradas nunca mostrou que dízimo nunca foi dinheiro. Esses camaradas nunca mostraram que batismo, o verdadeiro batismo foi na morte de cruz, não em piscina. Eles nunca mostraram isso. Eles nunca mostraram que a representação do pão e suco da Páscoa judaica de Lucas 22, Deus proibiu lá em Êxodo capítulo 12. Eles nunca mostraram, apesar dessas Bíblias, eu não estou falando contra, mas uma Bíblia dessa aqui, ó, uma BKJ dessa, nunca mostrou em lugar nenhum aqui que Deus não está em templo. Nunca mostrou aqui que Deus não está em monte. Você acha que eu vou dar valor nisso aqui? Dou valor no texto bíblico, porém eu não uso muito ela, porque para nem escapar meu olho na parte de baixo disso aqui, para nem escapar. Então por isso que eu não leio muito, mas o texto dela é fora de série. O texto bíblico, se você tem uma dessa, comece a se dedicar no texto, esqueça esse comentário aí de baixo. Isso aí é... Sabe como Paulo em Filipenses capítulo 3, sabe como Paulo considerou esses escritos de embaixo? A maioria, como esterco. Então eu não estou menosprezando, tá?
Não tô, é uma Bíblia maravilhosa. Se você tiver 180, 200 reais aí, vai lá, quando de Sarzedo ou algum lugarzinho aí onde você mora, compre, é uma Bíblia, o texto é maravilhoso. Só que eu falo para você, procure uma NAA, sem comentário nenhum, ou uma dessa daqui, ó, tá vendo? Ó, essa daqui, ó, Bíblia, ó que Bíblia maravilhosa, ó. Eu acho que essa daqui, ó, Almeida Revista Atualizada, sem nenhum comentário, sem nenhum, poucas referências, e as referências dele são referências pontuais. Aqui, ó, a Bíblia é muito boa para você ter, para você começar a estudar nela, ó. Almeida Revista Atualizada. Essa daqui, ela coloca entre parênteses, entre colchetes, aquilo que não está no Códice Sinaítico. Interessante isso daí. Vamos lá, então? Vamos responder o nosso amigo, nosso irmão, amigo não, é irmão em Cristo, no Espírito, Anísio Lopes. Vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Se você tiver alguma Bíblia aí, você fala, e sobre essa Bíblia, o que você acha? Se você quiser que eu passe a opinião, eu passo. Dificilmente eu vou ter aqui, eu não vou ter. Eu tenho umas aí, eu tenho umas aqui que eu não tenho, porque, que nem Bíblia de Testemunho de Jeová, eu não tenho. Eu tenho tradução aqui nesse aplicativo, eu tenho, mas Bíblia mesmo eu não tenho. E tem outras aí também que eu não tenho. Mas o que eu tiver que puder ajudar, ajuda. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. 4. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 5. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dele, fique longe também deste. Então aqui seria, isso aqui aconteceria o quê? Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então aqui está o que o irmão quer saber, sobre os últimos dias. Por que Paulo disse a Timóteo sobre os últimos dias? Quando foram os últimos dias? O burburinho naqueles dias, o comentário, aqueles bate-papo de roda de fim de tarde, no caso lá era o dia todo, era a vinda do Senhor, estava próximo, era a vinda do juiz. Porque os líderes de hoje já se fazem quase 2000 anos que o juiz veio, que o Filho do Homem veio em forma espiritual e já julgou os israelitas de uma forma espiritual. Então, há quase 2000 anos, os religiosos hoje não acreditam que Jesus já veio. Eles acreditam que ele virá. Porém, aqueles, os que estavam vivos antes do ano 70, antes do ano 66, porque Paulo foi decapitado provavelmente no ano 65, então, para eles, os últimos tempos estava ali às portas. O que foi os últimos dias? O que foi os últimos tempos? O juízo do ano 70, o dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Era o dia do Senhor e fui arrebatado, fui tomado. Então aqueles foram os últimos tempos, os últimos dias. Então isso daqui, se você não respeitar a época, se você não respeitar para quem foi escrito, em que ano foi escrito, em que situação foi escrito, você estará como um religioso, esperando Jesus voltar, esperando esses últimos tempos. Mas vamos à frente, para nós entendermos o que foi os últimos tempos, o que foi os últimos dias. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então isso daqui... Aí continua falando o que era. Aí eu separei algumas passagens, não vou falar profundamente das passagens, tá? Porque senão, para cada versículo que eu ler aqui, vai dar um vídeo de 40 a 50 minutos. Então, os últimos dias falado por muitos. Em Atos capítulo 2, versículo 17, aí você aproveita já 2 Timóteo, e agora você vai ter algumas passagens que vai ficar mais claro, mais límpido o seu entendimento. E Joel foi dito sobre os últimos dias. Em Atos capítulo 2, versículo 17, assim foi dito: e acontecerá nos últimos dias, Pedro falando, e acontecerá nos últimos dias, só que está entre aspas aqui, ó,
porque alguém falou. Quem falou isso foi o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha os naqueles dias aqui. Esse naqueles dias é tão importante você saber. Quando você entende que significou naqueles dias, então você já está mais ou menos a distância do planeta Terra para a Lua, em semelhança a um religioso. Quando você entende o que significou naqueles dias, que foi o juízo do ano 70, e profetizarão, 19, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Sangue, fogo e nuvem de fumaça. Isso aconteceu dentro de Jerusalém no ano 70, no dia do Senhor, que durou 3 anos e meio. 20, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João disse, estava na ilha de Pátimo quando fui arrebatado no dia do Senhor. E 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que interessante. Então esses versículos aqui, eles do 17 em diante, ele dá um vídeo 40, 50 minutos. Então aqui falou, e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito. Efésios capítulo, por isso que a palavra de Deus ela é viva. É que não dá para me tirar uma foto, mas eu ia te mostrar aqui. Eu separei apenas Atos 2:17, só isso aqui que eu separei. Mas como teve uma aspa aqui, eu tive que continuar até fechar aspas, porque é justamente onde está em Joel 2. Então, esses últimos dias aqui, Deus derramou o Espírito. Para que derramou o Espírito? Para que deu dons aos homens? Por que Pedro e eles começaram, e os outros começaram a falar em línguas, em idiomas, e os que estavam fora do templo, fora ali do salão ali, começaram a entender o que eles falavam a respeito das grandezas de Deus na língua nativa deles. E eles falavam, meu Deus, os homens lá dentro estão falando na nossa língua. Mas como podem? Eles não têm estudo, eles não têm nada. Porque era o dom das línguas, dos idiomas. Não era o dom de balabachura, cantarábia, Rita, passa lá para trás, não é nada. O dom de línguas, idiomas. Então, nos últimos dias, Deus fez isso. Quando foi os últimos dias? Foi do dia de Pentecostes até o ano 70. Ali foi os últimos dias. Olha que coisa maravilhosa. Ali foram os últimos dias. Então, segundo Timóteo 3, foi falado dos últimos dias, que eram aqueles dias. Em Efésios capítulo 4, versículo do 4, do 5 em diante, quando ele subiu, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Uns para os pastores, bispos, presbíteros. Para que foram dados dons? Porque eram os últimos dias. E eles tinham cargos ali, tinham títulos para preparar os irmãos que passaram pelo juízo. Por isso que foi dado dons naqueles últimos dias, somente naqueles últimos dias. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 ao 10, 11, 12, o que Paulo disse? Em parte profetizamos, em parte falamos línguas, em parte temos dons, em parte fazemos, porém, quando o perfeito vier, tudo que é em parte se aniquilará, desaparecerá, se acabará. Então, nos últimos dias de Timóteo, nos últimos dias aqui de Atos, foi o período do Pentecostes ao ano 70. Ali naquele círculo ali que foi os últimos dias. Naquele tempo que foi dado dons aos homens para preparar os que iriam passar pelo juízo. Porém, o perfeito já veio. O perfeito quem era? O Filho do Homem, Jesus de Nazaré.
Na verdade, quem voltou foi o Cristo ressuscitado. Veio e julgou quem? Os israelitas. Houve o arrebatamento espiritual, ninguém viu. Porque o reino do Pai é espiritual. Os filhos do Pai são espíritos. Então por isso que ninguém ia ver ninguém viu ninguém subindo para lugar nenhum. Você entendeu que maravilha? Peguei somente Atos 2,17 e deu isso. Então vamos continuar falando a respeito dos últimos dias. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que ele falou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 em diante? Eu não estou colocando aqui que é para você aguçar o seu interesse em procurar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, leia o contexto. Que nos últimos dias ocorreria o quê? A apostasia. O que era apostasia? Deixar a fé de lado. Porque nos últimos dias não era o Espírito, o Espírito que fazia a obra. Vamos dizer assim. Eram carnais, eram legalistas, eram de Moisés. O Espírito, o Consolador, estava naqueles que estavam pregando as boas novas, pregando a vinda do reino de Deus. Depois do ano 70, Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3, Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo dele, e está no Espírito. E o próprio Deus está aqui, nosso Espírito. Aí sim, aí se tornou todos espirituais, todos os filhos espirituais. Então vamos aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. 2 Tessalonicenses capítulo 2, apostasia. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, de pessoas maus, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. 3. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Jejum. Era o jejum que eles faziam naqueles dias lá. 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável. Versículo 5, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Hebreus capítulo 1 e 2. Eu estou pegando versículos para falar só os últimos dias e os últimos tempos. Hebreus 1, 2. Diz assim, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, o escritor de Hebreus, que eu acredito foi Apolo, ele estava falando que naqueles últimos dias, eram os últimos dias para eles. Porque o juízo de Deus já estava às portas. Aqui também falou sobre os últimos dias. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Eram os últimos tempos também. Você pode usar isso aqui como ele falando que foi tendo como últimos tempos aqueles dias dele, porém isso aqui estava inserido nos últimos dias, no juízo, na vingança de Deus que já estava vindo. Então ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Mateus capítulo 24, versículo 3 e 34, veja, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. O que era aqui? A queda do templo. Se você ler versículo 1 e 2, fala sobre a queda do templo. Então os discípulos perguntou, quando é que aconteceria isso? Quando aconteceria a queda do templo? E que sinal haveria da sua vinda e do final dos tempos? Aí ele começa a relatar, Jesus começa a falar um monte de coisas que precederiam a volta dele. Aí lá no versículo 34, ele falou assim, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então os últimos tempos, os últimos dias, o fim dos tempos, estava contido naquela geração. Então ele disse que tudo, a queda do templo, a apostasia, o que seria colocado o antítipo de Tito ou de Nero dentro do templo, tudo aconteceria naquela geração. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, que era
o que ocorreria antes da vinda dele. E aconteceu no ano 70. Olha que coisa interessante, Ezequiel capítulo 38, do versículo 14 em diante. Veja, por que os últimos dias foram para Israel, foram para aquele povo. Olha que interessante, preste atenção agora. Portanto, Ezequiel capítulo 38, versículo 14. Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog, assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, veja aqui, naqueles dias, significou o ano 70, o juízo do ano 70. Preste muito, aprenda isso, que eu vou falar de novo. Aprenda o significado de naquele dia ou naqueles dias. Vai te ajudar muito. Você já vai sair na frente da religião, pelo menos a distância da terra para a lua. Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog, assim diz o Senhor Deus, será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, o povo de onde? Do Brasil? O povo de onde? Dos Estados Unidos? O povo da nossa geração? Não. Será que naquele dia, quando o meu povo, quem foi o povo escolhido por Deus? Os da 12 tribos de Israel, os israelitas, o povo hebreu, não foram os gentios. Os gentios foram povos, filhos da promessa. Deus fez a promessa a Abraão. Abraão, você será pai de uma grande nação. O povo, os israelitas, foi o povo escolhido, foi tirado da escravidão do Egito, povo eleito por Deus. Então, será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? 15. Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Depois eu vou te mostrar em Apocalipse isso aqui. 16. Você subirá contra o meu povo de Israel. Presta atenção agora, hein? Você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Quando foi os últimos dias? Quando houve o Armagedon. Quando houve o Armagedon, a guerra dos reis fora dos muros de Jerusalém, de 66 ao ano 70. O dia do Senhor durou 1260 dias, 42 meses, metade de uma semana, metade de um tempo. Nos últimos dias, os últimos dias então foi naquela geração. Nos últimos dias trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. 17. Assim diz o Senhor Deus, por acaso você não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? 18. Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso. 19. Pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. 20. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão da terra. 21. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele. Isso aconteceu no ano 70, exatamente. Flávio Josefo, no livro dele, fala isso aqui. Fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. 23. Assim revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer os olhos muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Veja, os cavalos com sangue até o freio. Ó. Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20. Olhei
A colheita do fim dos tempos. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. 15. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os cachos da terra já amadureceram. A colheita dos anjos, falado lá na parábola do semeador, se eu não me engano, numa parábola lá do joio do trigo, que Jesus disse que nos últimos tempos, nos últimos dias, ele mandaria os anjos fazer a ceifa, fazer a colheita. Foi isso daqui. Então outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Você viu que o livro de Apocalipse foi escrito para o fim dos tempos, foi escrito para o juízo de Deus. 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. 17. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. 18. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. 20. O lagar foi pisado fora da cidade, no Armagedon, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Então assim foi o fim dos tempos. Por isso que, segundo Timóteo, quando se falou isso daqui, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias, meu irmão, os últimos dias, minha amada irmã, foram os dias de juízo do Pai. Foi o dia da vingança, foi o dia da ira de Deus contra o povo dele. Nos últimos dias, Deus julgou o povo que ele havia escolhido, foram os israelitas. Todas aquelas maldições, tumores, lepra, 7 demônios em Maria Madalena, espíritos imundos, gadareno, uma parábola que ele usou a respeito dos espíritos quando sai e deixa a casa arrumada, depois volta 7. Aquilo ali ele estava falando a respeito do que Israel, do que Jerusalém iria passar, porque quando ele fosse pendurado, então ele tinha deixado a casa limpa e arrumada. Porém, aquela geração seria comparado a isso, a um espírito saindo, depois voltando 7, a vida da pessoa virando totalmente. Então foi uma parábola que ele usou. E todas essas maldições, se você quiser entender sobre espíritos imundos, sobre doenças, é só você ler Deuteronômio capítulo 28, do versículo 16, do versículo 15 em diante. Do versículo 1 ao versículo 14 é só bênçãos. Porém, para eles que foram incrédulos, idólatras, desobedientes, eles incorreram nas maldições do versículo 15 de Deuteronômio 28 em diante, até eu acho que é o versículo 64, 65 ali. Foi tudo para eles. Então, os últimos dias que Timóteo falou, que Paulo falou a Timóteo, os últimos dias que foi falado em Atos capítulo 2, 17, nos últimos dias derramarei do meu espírito, os dons foram dados para eles nos últimos dias, porque os dons hoje não existem mais, porque o perfeito já veio. O perfeito veio no ano 70, 1 Coríntios 13, 8 em diante. Quando o perfeito vier, deixa eu ler para você, quer ver? Isso daqui é interessante, ó. Veja, até quando houve dons na terra? Até quando houve? Dons de cura, dons de línguas, que eram idiomas, dom de profecias, dons de ciência, dom de um monte de coisa. Até quando houve? O amor, veja, o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, 8 em diante. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Veja, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. 10. Mas quando vier o que é completo ou perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. Aí no final ele fala dos dons que são eternos. Esses são eternos. Ó. Agora, pois, permanecem a fé,
a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então esses são eternos, que é o que está em nós, na nossa vida, segue de geração, isso vai pela eternidade. Esses três dons são os que ficam. Mas aqueles dons que foram dados em Efésios capítulo 4, versículo, esses dons que foi dado, isso aqui se acabou tudo. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí se você lê, aí foi dado dons de mestre, pastor e tal, só que para o aperfeiçoamento dos que iriam passar pelo juízo. Depois acabou tudo. Por isso que você não vê nos dias de hoje, ninguém cura ninguém. Ninguém tem. Tem esses balabachura que fala, mas ninguém tem mais os dons de língua. Porque não precisa mais. Hebreus 8, Jeremias 31, ele fala que depois daqueles dias, ele mesmo, o Criador mesmo, estaria dentro das pessoas e colocaria a lei dele no entendimento das pessoas. E ninguém mais precisaria falar dele, porque todos conheceriam. Leia lá Jeremias 31 em diante e Hebreus 8, do versículo 10 em diante. Leia. Amém? Então eu vou encerrando por aqui, meu amado irmão. Então, os últimos dias que Paulo se referiu foram aqueles dias, foram aqueles últimos tempos, foram antes da parousia. Quando a parousia veio, deu-se fim aos últimos tempos e foi estabelecida a nova Jerusalém, está em nosso espírito. Amém? Então não existe mais esse negócio de últimos dias, isso aí é balela, isso aí é quem não tem o entendimento da Bíblia que fica com essa conversa para lá e para cá. Amém? E se foi útil para você, agora sim, joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito e você acha que você tem futuro nesse canal, se inscreva e ative o sininho para receber novas notificações. E claro, para você que acredita que os últimos dias foram naqueles dias, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Leia Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3, 5 e 6, e você vai entender esse Pai Nosso. Por que eu falo o Pai Nosso, que eu faço a oração é esse, e não aquele Pai Nosso que Jesus ensinou aos judeus, aos israelitas. Pai Nosso que estás no céu. Naqueles dias, sim, o Criador estava no terceiro céu, onde ficam águas. Ele estava lá. Porém, depois do ano 70, o Pai Nosso está em nós. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!